dia, graça e paz, meus amados. Que frio passamos essa semana, né? Mas olha, mais uma vez as misericórdias de Deus se renovaram ao nosso favor e hoje temos uma lição muito interessante. Bem, hoje estudaremos a lição 22, que tem como título A Primeira Páscoa, baseado no texto de Êxodo 12, dos versos 1 ao 20. Meu nome é Manuel de Brito. E eu gostaria que neste instante possamos entrar na presença de Deus em oração. Vamos orar? Paizinho Santo, queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, pedindo para que Tu possas falar ao nosso coração, Pai, aquilo que Tu tens, ó Deus, como propósito nessa manhã ou nesse dia. Que Teu Espírito Santo esteja na direção de nossas vidas e principalmente, Deus, fala conosco através dessa lição. Esse é o desejo da nossa oração e do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura? Eu estarei lendo a versão NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será um macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com as ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada em fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe nada sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comer, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. E não faça nenhum trabalho nesses dias, exceto o de preparação da comida para todos. E só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebre este dia como decreto perpétuo por todas as gerações. No 1º mês comam pão sem fermento, desde o entardecer até o 14º dia, até entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento.
Essa é a versão da NVI, Nova Versão Internacional. Bem, o objetivo da aula de hoje é refletir sobre a origem histórica teológica da Páscoa do Antigo Testamento e a relação com a Páscoa de Jesus e dos cristãos e cristãos, cristãos e cristões no Novo Testamento. Vamos aqui então para o início de tudo. Páscoa ou Pesach, em hebraico, significa passagem. É a festa do povo judeu que celebra a passagem da escravidão do Egito para a liberdade proposta por Deus a caminho da terra prometida, Canaã. Com a morte e ressurreição de Jesus, ocorrido durante uma festa de Páscoa, a celebração toma um novo significado, apontando vitória da vida sobre a morte, possibilitando a passagem da morte do pecado para a vida de liberdade e abundância em Cristo Jesus. Vamos ver os detalhes dessa celebração tão importante para o povo de Deus. Vamos para o fundamento bíblico. Para o povo hebreu, o judeu, a Páscoa era um memorial de libertação. No contexto imediato, o ritual foi celebrado na noite da 10ª praga e na véspera da saída do Egito. A libertação da escravidão egípcia aconteceu após um intenso combate entre Javé, através de seu representante Moisés, e os deuses do Egito e Faraó, filho de tais deuses. Na perspectiva narrativa do texto, é a dureza do coração do faraó que dá início às pragas. Após a 9ª praga, mais uma foi anunciada. Essa última era diferente das anteriores, pois atingiu diretamente a vida humana, e por isso é considerada a maior de todas. A 10ª e definitiva praga foi a morte dos primogênitos. O faraó ordenou a morte dos meninos hebreus e viu os primogênitos egípcios morrerem. Os filhos do Egito morreram, e dos hebreus foram consagrados. O clamor dos egípcios opressores foi maior do que o clamor dos hebreus oprimidos. A recusa de Faraó teve um preço altíssimo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Nesse contexto acontecem os rituais da Páscoa e a consagração dos primogênitos hebreus. O calendário judaico iniciava com a Páscoa. Em uma festa alegre convoca toda a consagração a participar. Cada família imolava um cordeiro. O cordeiro era a refeição principal da Páscoa e havia várias exigências para essa preparação. Primeiramente, devia ser um cordeiro macho, sem defeito, de 1 ano, assado em fogo, comido por completo e sem quebrar os ossos. Precisavam ser assado porque se acreditava que o fogo purificava. O sangue deveria ser aspergido nas portas das casas, ou passado, Era um sinal. Juntamente com o cordeiro se comia pães asmos e ervas amargas. Se, porém, a família fosse pequena e não pudesse comer todo o cordeiro, deveria convidar os vizinhos mais próximos. Era proibida a participação de incircuncisos. Portanto, se a pessoa estrangeira quisesse participar, deveria circuncidar-se a pessoa escrava comprada pela família. Sendo circuncidada, poderia participar. Era, sobretudo, uma celebração familiar, onde cabia a participação de homens, mulheres, crianças e pessoas idosas, indistintamente. Como bem afirmou George Pixley, a celebração da libertação nacional é a celebração das famílias, pois se pensa que Yahvé libertou cada uma das famílias. Por ser familiar, fortalecia os laços de amor e respeito, e aprofundando a história e a tradição religiosa. Convidar vizinhos dá um sentido comunitário, social e solidário. O pai contava a história da Páscoa explicando seu significado a partir da libertação do Egito.
E para comer a Páscoa, as pessoas precisavam estar com os rins cingidos, sandália nos pés e a vara na mão. Ou seja, prontas para viajar. Por isso a orientação: comê-lo-eis às pressas. A ação libertadora de Javé se torna um credo, para o povo que saiu do Egito. É a Páscoa do Senhor. Por isso, a libertação foi compreendida como a ação de Javé. No entanto, a Páscoa não foi sempre celebrada da mesma forma. Alguns elementos foram incorporados no templo, especialmente após o exílio. A Páscoa passou a ser celebrada no Templo de Jerusalém e isso modificou muito a festa. Outros alimentos foram colocados à mesa. Ervas amargas representavam o amargor da vida do povo durante a escravidão do Egito. O pão asmo lembrava a pressa de fugir em viagem. As uvas e o trigo eram o sinal de prosperidade. Leite e mel, lembrando as promessas de Deus de uma terra boa. Frutas doces representavam a ação de Deus em favor dos oprimidos. Água com sal representava o suor do povo na execução do trabalho forçado. Ovo cozido simbolizava símbolo de resistência frente às forças opressoras. E os 4 cálices de vinho representavam os anos de escravidão. Aos poucos a festa foi ganhando uma estrutura fixa. Costumava-se cantar o Salmo 113 a 119, chamado de Alel, ou louvor, e também recitavam em forma de antífona o grande Alel, o Salmo 136. Porém, a mudança mais significativa foi o caráter expiatório que a festa tomou, aproximando-o de outras festas de caráter remissivo, como o dia da expiação. Na época de Jesus, Páscoa e pães asmos formavam uma única festa. Bem, continuando aí, vamos para a parte da palavra que ilumina a vida. Para cristãos e cristãs, a Páscoa adquire um significado especial. Os eventos fundamentais para a fé cristã ressignificam a celebração judaica, radicalizando e potencializando o seu sentido. Essa palavra radicalizando é um pouco pesada para alguns, mas o radicalizar é ter um novo sentido mais amplo, mais forte, tá? E observemos como a instituição da ceia, a morte e a ressurreição de Jesus aconteceram no contexto da Páscoa. Primeiramente, na refeição pascal, Jesus instituiu a ceia do Senhor. Então, Jesus reúne com seus discípulos e assentados na mesa institui ali a ceia do Senhor, onde tem tanto o pão, simbolizando o corpo de Cristo, como também o sangue de Cristo, representado pelo suco, da uva ali. E isso é um simbolismo. Primeiramente, foi isso. Segundo, Jesus morreu e foi sepultado às vésperas da Páscoa. Ou seja, para João, a morte de Jesus aconteceu no mesmo horário do sacrifício da Páscoa. E terceiro e último, Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. Então, com esses 3, vamos dizer assim, sentidos, essas 3 figuras, a igreja interpretou figurativamente, alguns elementos da Páscoa, especialmente o cordeiro e o sangue aspergido com referência a Jesus. A declaração de João Batista, que diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, emblemática. E isso é simbólica. Jesus é o Cordeiro de Deus. Os detalhes acerca da utilização do sangue do Cordeiro pascal são marcantes. E podemos lembrar a carta aos Hebreus, que interpreta todos os sacrifícios do Antigo Testamento como figura do sacrifício de Jesus. A igreja ainda compreendeu a Páscoa realizada por Jesus como uma verdadeira libertação, como passagem definitiva da morte para a vida verdadeira, ou a vida eterna, e a existência no reino de Deus.
Doravante, as forças da morte e do mal não podem mais deter a vida. Iniciou-se então a nova criação. Lembremos, por fim, as palavras de Paulo: não sabeis que um pouco de fermento leveda da massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Aproximando-se a celebração da Páscoa, o apóstolo fez essa belíssima exortação porque a Páscoa de Jesus tem consequências éticas. O Evangelho é a reconciliação com Deus e com o próximo. Assim, celebrar a Páscoa, além da alegria pela nossa salvação, é libertação do pecado. Precisamos nos dispor a levar o perdão e a graça de Cristo, andando em amor pelo Senhor, pelas pessoas e com as pessoas. Vamos aqui então para a nossa conclusão. Bem, o domingo de Páscoa é vivido a partir do anúncio pascal da ressurreição de Cristo, feito por uma mulher, Maria Madalena. Esta é a verdadeira imagem concreta de transformação, de alguém que passa da escravidão à libertação, da frustração à realização, da ansiedade à tranquilidade e da morte para a vida. Há um sentido de ressurreição à Páscoa. As trevas trazidas pela sexta-feira da paixão, elas são dissipadas pela luz da ressurreição. E isso aí é uma coisa muito forte. Genésme, em seu livro, diz uma coisa interessantíssima. Ele diz assim: o Cordeiro Pascal não foi prescrito por Javé a Moisés, senão para lembrar melhor o mais verdadeiro Cordeiro de Deus, Cristo, que desde sempre decidirá dar-nos uma nova vida. E eu acho interessante porque a festa pascual ela se originou para Israel, o Êxodo, para a terra prometida. Os seus elementos centrais formam ali um ritual, mas que tem como base o cordeiro e o sangue. Mas eles são totalmente aplicados a Jesus no Novo Testamento. O Novo Testamento ele não elimina o sentido original da Páscoa, mas ele dá um novo sentido. E como eu falei, ele potencializa, ele radicaliza, ele muda totalmente o sentido. Não é mais um cordeiro, mas sim um Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Eu gostaria, antes da gente passar para a outra parte, eu vou passar aqui uma cena do filme da Paixão de Cristo, que eu queria que você, ouvindo essa música, você pudesse estar aí louvando a Deus pelo sacrifício que Ele fez por sua vida. Eu vou colocar esse vídeo e vai glorificando a Deus. Glorifica por tudo aquilo que Ele fez por sua vida, porque Ele te salvou. Amém? Vou colocar aqui e vamos ouvir essa canção e principalmente contemplando o plano da salvação. O plano da salvação perfeito, feito por Deus. É maravilhoso quando a gente vê que o plano de Deus ele é maravilhoso para nós. Deixa eu voltar aqui. Aí, chegando aqui. Cheguei. Gente, eu vou colocar aqui uma música, enquanto isso você vai recebendo aí uma porção de Deus, ok?
E aí, meus amados, veja essa linda imagem que eu busquei na internet. O corpo de Cristo já não se faz presente ali, porque Ele ressuscitou no terceiro dia, pela minha e pela sua vida. E a partir dessa imagem eu quero que você possa refletir e colocar em prática. Compartilhe o que você achou mais interessante sobre o sentido da Páscoa para alguém. Eu estou deixando aí os textos para que você possa estudar um pouco mais e se aprofundar nessa lição. Mas eu gostaria de finalizar essa lição. Vamos orar agradecendo a Deus, Pai amoroso, que nos deu a vida eterna através do seu Filho unigênito. Amém? Paizinho, muito obrigado, Deus, porque podemos ter, Deus, a oportunidade de termos uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus. Nesse estudo, Deus, onde estudamos a Páscoa quando foi instituída, e a Páscoa agora com um novo sentido. Ah, Senhor amado, quão maravilhoso é saber o teu cuidado. Te agradecemos porque em tudo tu fosses um Pai amoroso para conosco. E com a queda do homem, Deus, tu fizeste um plano perfeito para resgatar nós, os maiores pecadores. Muito obrigado pelo sacrifício de Cristo naquela cruz por cada um de nós. E Pai, perdoa os nossos pecados e faça-nos, ó Deus, que cada vez mais nós possamos libertar, ó Deus, do velho homem, para que possamos ter, ó Deus, corpo de Cristo, estejamos alicerçados, ó Deus, na pedra fundamental, enxertados na videira verdadeira. E Pai, nós queremos dizer que nós te amamos, nós queremos bendizer o teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai. E mais uma vez queremos dizer o quão especial é sermos chamados filhos de Deus. Muito obrigado, Pai, Senhor, por tudo. Abençoe a cada um dos meus amados, ó Deus, que estão assistindo essa aula. Que a tua presença possa ir de encontro a cada vida, Pai. E que essa mensagem da salvação possa ir através dos meus irmãos, através da minha vida, impactar mais e mais vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém, Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, bem, eu deixo aí com vocês a bibliografia, né, dessa lição. E aí eu gostaria que você possa, se você quiser pesquisar um pouco mais, esteja à vontade, tá bom? Bem, nós terminamos nossa revista de Legados da Fé Antigo Testamento. E qual revista iremos estudar a partir da próxima semana? Bem, nós iremos agora produzir lições da revista chamada Andar Segundo o Espírito. Elas são divididas em 4 blocos. Serão 13 lições de caráter cristão, integridade no serviço da missão, que está fantástica. Ele vai ter 2 lições sobre a Páscoa, também, que será dado na época da Páscoa. 4 parábolas que serão estudadas e 4 sermões de John Wesley. Então eu gostaria de convidar você a compartilhar as aulas da Escola Dominical. E se essa aula faz a diferença em sua vida, se você gosta, compartilhe para os seus amigos, para a sua família. Bom? Bem, você é o nosso convidado. Nós estamos tendo culto às 19 horas, né? E também nós temos a Escola Dominical às 9h30, como também a reunião de oração às 8 horas, presencial lá na igreja. Tá? E nós estamos tendo também as manhãs de consagração às 9 da manhã. Você é o nosso convidado aqui na Igreja Metodista de Taguatinga Norte, na QNG 25, área especial 3,
de frente a Hélio Prats, entre o batalhão e o Taguá Center, tá bom? Faça sua oferta e plante uma semente. Nós temos aí os dados bancários e o CNPJ da nossa igreja é também o Pix, para você poder fazer também a sua transferência, se você está tendo dificuldades de fazer uma TED ou um DOC, tá bom? Inscreva-se no nosso canal e para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Inscreva-se e ative as notificações. Meus amados, foi muito bom estar com vocês. Desculpa, foi bem rápido. Nós parece que começamos a gravar ontem essas lições. E já terminamos a revista. Tá? Estamos terminando a lição 22. E nós, semana que vem, entraremos numa nova revista. Eu vou terminar essa lição com o Salmo 114, cantado em hebraico. É uma banda chamada Mikdain. Muito interessante. Eu já coloquei lá na igreja o Salmo 150, algumas pessoas gostaram bastante. Agora eu irei colocar o Salmo 114. O que é interessante, o povo de Deus eles cantavam o Salmo 111 a 118 nessa época da Páscoa. E vocês vão ter uma oportunidade de ver uma versão atualizada. E é interessante como que é linda a canção, tá? Depois, se vocês quiserem, peguem sua Bíblia, o Salmo 114, e acompanhem eles cantando e ao mesmo tempo você folheando, vendo a história que é contada nessa canção, ok? Uma boa semana, que Deus os abençoe, um abraço e fiquem com Deus. Até mais, até semana que vem, hein? Até mais, tchau, tchau.